santo e o profano. E o tema de hoje se baseia em um único só versículo. É um versículo que abre caminhos para outros versículos também. É um versículo que está lá que Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, no versículo 9, que está escrito assim: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Então não ponhamos Deus à prova, não testemos a ira do Senhor. E colocar Deus à prova não é só ficar brincando com Ele, é ficar prometendo coisas que a gente não pode cumprir. Então se você entende que você está preso numa coisa que você não está conseguindo e você quer parar com isso, aí você promete a Deus, isso é errado. Você está colocando Deus à prova e está testando a ira de Deus. Deus, ele fala para não colocarmos ele à prova, porque colocando Deus à prova, a cada vez mais vamos subestimando a vontade de Deus. Então, como assim subestimar? É porque cada vez que colocamos Deus à prova e nós, por exemplo, a gente faz uma promessa e não cumprimos essa promessa, aí começamos a achar que Deus é que não está concedendo essa promessa para nós, porque estamos prometendo e Ele não está nos concedendo. Não estamos cumprindo essa promessa. Então achamos que Deus não está nos concedendo bênçãos e Deus não está nos ajudando a cumprir as promessas. Então por isso que não temos que colocar o Senhor à prova, porque vamos acabar subestimando a capacidade de Deus, e isso é um perigo tremendo. Outra coisa, lá em Gálatas 6, acho que no versículo 7, se eu não me engano é Gálatas 6, 7, que está escrito assim: de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. E zombar o nome de Deus não é só colocar o nome de Deus em piadas, ficar brincando com o nome de Deus. Zombar do nome de Deus é como diz lá em Êxodo 20, no terceiro mandamento, que diz: não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, de Deus não se zomba, e não coloque o nome dele em qualquer coisa, porque temos que saber saber separar o santo e o profano. O santo e o profano temos que saber separar. Então, de Deus não se zomba. Colocar o nome de Deus em coisas que não são direito à santidade, e são coisas diferentes. Como, por exemplo, você pode sim pedir auxílio para o Senhor em todas as coisas que você fizer. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 10, 31, já estou aqui na página. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo bem? Então você tem que pedir auxílio a Deus em todas as coisas. Mas ficar colocando o nome de Deus, prometendo coisas que você não pode cumprir, isso daí já é algo que você pode acabar subestimando a capacidade de Deus. E por isso que Deus diz que dele não se zomba. Então não coloque o nome de Deus em brincadeiras, não saiba separar as coisas. Vamos ler um texto que está lá em Levítico 10, no versículo 10. Um texto que confere que... Um texto que confere e confirma, um texto que confirma o que eu estou falando. Levítico 10, 10. Para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o impuro. Então faça diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o impuro. Por exemplo, a lei do sábado, quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Para que Deus fez o sábado? Eu entendi a ética do sábado esses dias, quando eu vi meu avô no meio da semana com a cabeça toda atordoada, ele pensando no trabalho todo, cabeça toda
pensando no trabalho, todo com raiva por causa do trabalho, só que eu só via meu avô nos finais de semana. E aí, como é que ele estava? Ele estava tranquilo, ele estava ali mexendo no celular, estava animado ali. Então eu só via no fim de semana e eu achei que ele era assim todos os dias. Só que não é assim. Então Deus, ele fez o homem por causa, ele fez o sábado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim como ele diz lá em Marcos 2:27, que Deus fez o homem por causa do sábado. Não, Cristo fez o sábado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então o sábado é um dia de tranquilidade, um dia que você tem que refrigerar a sua alma, um dia que você respira, você tem que deixar o seu ego respirar, você tem que descansar, um dia que é separado para a família, um dia que é um dia que de comunhão com a família. Então Deus, ele já fez pensando em tudo, e vocês não adquirem essa ética. Nós não adquirimos essas bênçãos que Deus nos dá muitas vezes, e não soubemos administrar todas as bênçãos que Deus nos dá. Isso é um perigo, porque lá em Isaías, no capítulo 58, eu vou ler aqui a partir do versículo 13, Isaías 58:13, que é aqui a descrição das coisas lícitas para fazer no dia de sábado. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, por exemplo, não fazendo o que você faz. O sábado é um dia diferente, é um dia diferente do que o da semana. Em Gênesis 2, no versículo do 1 ao 3, está escrito que Deus, ele abençoou e santificou o dia de sábado. Então Deus, ele criou realmente o sábado para nós descansarmos. Deus, ele descansou no dia de sábado como um símbolo, ensinando nós a descansar. E a palavra de Deus é perpétua, assim como diz lá em Isaías 48, que assim seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então o sábado não foi abolido, o sábado ainda é um dia para descansarmos. Aí continua: e honrares não seguindo os teus caminhos. Como por exemplo, no dia da semana, dia da semana é um dia de trabalhar, é um cansativo. Então, não errou Deus ao colocar no quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Então 6 dias trabalharás, você trabalha e segue todos os teus caminhos nos 6 dias da semana. O sábado é um dia para você, é um dia para a família, é um dia de adorar a Deus, é um dia de reconhecer a natureza, de reconhecer as belezas, as maravilhas que Deus criou. Os fariseus, eles reclamavam porque Jesus curava no sábado, mas ali ele estava fazendo bem para as pessoas, ele estava ali em comunhão com a multidão. Isso não é pecado. Aí ele continua: não pretendendo fazer a tua própria vontade, porque o sábado é dia para a família, o sábado é dia para você adorar a Deus, o sábado é dia para você mesmo descansar. Aí você vai e começa a jogar bola, faz a tua própria vontade, vai jogar videogame, faz a tua própria vontade. O sábado não é para isso. O sábado é para descansarmos. Aí as pessoas, tem alguns que argumentam um argumento absurdo, fala: ah não, mas se eu tô aqui jogando bola, eu tô lembrando de Deus, então não tem nada a ver. Cara, que absurdo, que absurdo. Você jogando, mas tá bom, eu tô lembrando de Deus. Eu tô lembrando de Deus. Então, não tô transgredindo o dia de sábado. Cara, é um absurdo. O sábado não é pra isso. Você não entendeu a ética do sábado se você pensa nisso. Porque o sábado não é só pra você lembrar de Deus. É pra você se refrigerar a sua alma e adorar a Deus. Você tá adorando a Deus quando joga bola? Você tá adorando a Deus quando tá ali... quando está jogando seu videogame, quando está trabalhando no dia de sábado, você não está adorando a Deus, porque é um dia de separado. Aqui o vídeo de hoje não é sobre o sábado, mas é um exemplo ótimo que eu achei para explicar esse tema, que temos que fazer diferença entre o santo e o profano. E ele continua aqui: nem falando palavras vãs. Na verdade, na semana toda não devemos falar palavras vãs. Só que no sábado é o dia que você tem que raciocinar e pensar: vixe, verdade. Eu me arrependo, Deus, de
ter falado palavrão no dia de sábado, porque às vezes nós não percebemos que nos dias da semana falamos essas coisas, que às vezes ficamos brincando, fazendo brincadeiras de mau gosto, e aí o sábado você raciocina para que na semana, para que na outra semana você possa consertar o seu erro que você cometeu na outra semana. Então o sábado é um dia para você raciocinar os seus erros e começar a seguir a Deus. Então ele diz aqui, no versículo 14: então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então é isso. O sábado é o dia que é um exemplo ótimo para explicar entre o santo e o profano. O que Jesus fazia no dia de sábado, tem um exemplo que está lá em Lucas, no capítulo 4, no versículo 16. Qual era o costume de Jesus? Lucas 4,16. Lucas 4,16. Cadê? Aqui. Indo para Nazaré, Jesus, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Então, segundo o costume de Jesus, ele levantou no dia de sábado, foi à igreja, à sinagoga, né? Foi à igreja no dia de sábado para adorar a Deus, curava as pessoas no dia de sábado para ajudar as pessoas. Então ele fazia tudo conforme a lei mandava, porque Deus criou o sábado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Aí os fariseus não entendiam isso, era cabeça dura e não conseguia entender essa ética, pensava que o sábado era o dia para você ficar olhando para o teto e não falando nada. E os fariseus iam e reclamavam com ele, mas na verdade era o que ele estava ensinando, ele estava fazendo o mais certo que podia. Então aí vemos que o pensamento das pessoas são muito ao extremo. As pessoas pensam que é assim, mas não é. Às vezes Deus ele quer te mostrar algo a mais e você não quer abrir a sua cabeça, você não quer abrir o seu raciocínio para entender o que ele quer falar. Salomão disse que esses são os mais insensatos. Não lembro o versículo, mas tem vários que ele diz sobre isso. Um deles é Provérbios 23, no versículo 9. Agora, outro texto que é sobre o sábado é que Deus é o Senhor do sábado. Então, se os fariseus estavam reclamando com ele, Jesus é o Senhor do sábado, que está lá em Mateus 12, no versículo 8. Então, os fariseus estavam reclamando com Deus, automaticamente. Isso é um absurdo, porque ele estava ali querendo ensinar e eles não queriam abrir a mente, não queriam entender que ele era o Messias vindo do céu. E às vezes cometemos esses erros, realmente, não com Jesus, não com Deus, mas às vezes com as pessoas, porque às vezes as pessoas não são da nossa igreja e por isso a gente não quer ouvir essas pessoas. Mas às vezes elas querem falar uma coisa tão importante, uma coisa que você pode colocar no seu sermão ali, você pode colocar na sua igreja. Paulo diz assim, retém de tudo, ouve de tudo e retém o que é bom. Então ouve de todas as coisas, as pessoas jogam várias teses para você, ouve de tudo e retém o que é bom. Pega o que é bom e coloca no seu sermão, evangeliza sobre o que você ouve. E este foi o tema de hoje. Devemos então entender o porquê que Deus faz a diferença entre o santo e o profano. Não é porque ele é um Deus tirano, como muitos o pensam. Porque ele faz a diferença entre santo e profano, porque a cabeça do homem não pode misturar as coisas. Por isso que ele fala, Jesus fala, eu e o Pai somos um. Porque se falar assim são três deuses, não são três deuses, são um Deus e três pessoas. São o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é para isso, porque a mente humana, ela embola todas as coisas. Então Deus ele facilita para nós aqui e nós não queremos facilitar para nós mesmos. Como dito, esse foi o tema de hoje. E agora eu queria te convidar a fazer uma oração comigo. Curve sua fronte, vamos orar. Papai do céu, te agradeço por toda a sua palavra, Senhor, que o Senhor está facilitando por nós a cada vez mais e não queremos abrir a nossa mente muitas vezes. Peço perdão por todos os nossos pecados e peço que o Senhor nos ajude a nos arrepender deles, Pai. E é isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E se você gostou dessa mensagem, quer compartilhá-la para outros amigos, outros canais, então curta, comenta e se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com as suas pessoas e se inscreva no canal, porque o YouTube ele entende que os vídeos
estão sendo lançados bons conteúdos e aí ele envia para outros canais. Eu também estou aqui divulgando 2 canais. O primeiro é o link abaixo aqui, que está o canal do meu tio Alberto Vieira Lima, que sempre está lançando bons conteúdos. E o segundo link é o do Clube de Jerusalém, que está me ajudando muito nessa minha iniciativa. E agora, então, o meu desejo é um feliz sábado a todos e que Deus esteja com todos.